No Saber Direito de hoje, você vai aprender mais sobre o direito eleitoral. Vai entender a organização da Justiça Eleitoral, como funciona o registro de candidatura e impugnação, os aspectos da campanha eleitoral e os crimes e as ações eleitorais. As aulas são com o professor Renato Ribeiro. Olá, eu sou Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral, doutor em Direito pela USP e autor de livros de Direito Eleitoral. E agora nós vamos tratar da nossa aula de número 4. Lembrando que nós estamos aqui no curso do Saber Direito relativo a Direito Eleitoral. Então estamos falando de Direito Eleitoral. Falamos nas aulas anteriores, na aula 1, falamos sobre a organização da Justiça Eleitoral, organização essa que se dá por meio da função normativa, função administrativa e também função jurisdicional da Justiça Eleitoral. Falamos de voto distrital misto, distritão, os assuntos mais importantes que tratam da área política, com algumas polêmicas. Falamos na aula número 2 sobre as condições de elegibilidade e também das hipóteses de inelegibilidade. Falamos sobre a aplicação da Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa. Falamos sobre a ação de impugnação ao registro de candidatura e depois, na aula 3, falamos sobre propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral na internet, propaganda eleitoral nas redes sociais, especialmente, propaganda na modalidade clássica, na TV, no rádio, nos impressos, nos jornais e revistas, tudo o que pode, o que não pode. Então você pode verificar nas aulas anteriores, aula 1, 2 e 3, todos esses temas que nós trabalhamos. E agora nós vamos tratar das representações eleitorais. Entrando em outra fase do nosso curso, você que é estudante de Direito, você que é profissional, advogado da área do Direito, você que é membro do Ministério Público, magistrado, na área que tem algum interesse em relação ao direito eleitoral e você que é o cidadão interessado em saber um pouco mais sobre como é que funciona esse negócio chamado direito eleitoral, como é que se processam as informações na Justiça Eleitoral, você está convidado a hoje entender aqui comigo sobre como é que funcionam as chamadas representações eleitorais. E de maneira genérica, mas estamos entrando nas ações eleitorais em espécie. Falaremos hoje sobre as representações, todas essas representações. Você com certeza já deve ter ouvido falar em compra de voto, também em caixa 2, em doação acima do limite, em propaganda irregular. E agora, na nossa aula, você vai ter a oportunidade de entender como é que funcionam esses processos. Bom, você sabe o direito material, você sabe que não pode. Nós falamos nas aulas anteriores que não pode comprar voto, que não pode fazer doação acima do limite. Você também sabe que não se pode, de forma alguma, esconder recursos, o famoso caixa 2, previsto lá no artigo 30A da Lei Eleitoral, mas agora será o momento de nós falarmos especificamente dessas condutas e não só isso, é o momento de nós falarmos de direito processual eleitoral. Como é que na prática isso chega aos tribunais? Quais são os principais prazos? Não falaremos todos os prazos aqui, depois para não ficar cansativa demais a sua aula, mas eu tenho certeza que alguns são necessários para que nós possamos entender como que são processadas as devidas ações eleitorais, especialmente as representações, que é o tema da nossa aula 4. Fique conosco, você, telespectador da TV Justiça, e especialmente você, telespectador do Saber Direito. Vamos lá. Então, vamos começar com a nossa temática, a representação eleitoral, as representações. E aqui eu vou falar principalmente de 5 modalidades dessas representações. Falaremos com um vagar de cada uma delas para que você saia dessa aula entendendo um pouco de cada uma dessas ações, podendo aplicá-las na prática, podendo evitar essas condutas, você que eventualmente é candidato ou que faz parte de partido político, de coligação. Importante que saiba do que estamos a tratar.
A primeira que nós temos é a propaganda irregular. Então, uma representação por propaganda irregular. O que vem a ser uma representação por propaganda irregular? Trataremos também da representação por captação ilícita de sufrágio. Captação ilícita de sufrágio nada mais é do que no popular a compra de votos. Ou seja, você dar a alguém um benefício, uma vantagem indevida ao eleitor. Pode ser a doação de uma camiseta, a doação de recursos, você vai lá e dá R$50 para o eleitor para que ele vote em você, ou até mesmo a promessa, algo que não tem agora na mão, mas se eu for eleito, darei um cargo para a sua filha. Também é uma promessa de vantagem ilícita, vantagem essa que não pode ser admitida por parte da legislação eleitoral, especialmente por parte do direito eleitoral, da justiça eleitoral, ela que é composta superior pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais e também pelas zonas eleitorais, os juízes que compõem essas zonas eleitorais quando nós estamos a tratar de eleições para prefeito e eleições para vereador, eleições locais, então eleições municipais. Vamos continuando. Também falaremos de doação acima do limite. O que é uma doação acima do limite? O sujeito ele pode doar até 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda. Se ele faz uma doação acima do limite permitido, também incorre numa conduta que é considerada ilegal e há uma ação, uma representação eleitoral para esse tipo de hipótese. A outra hipótese que nós temos é a captação, é a conduta vedada aos agentes públicos. A ação por conduta vedada, as condutas vedadas que estão lá previstas na lei eleitoral. Qual que é a lei eleitoral, professor Renato? Qual que é essa lei eleitoral? A lei eleitoral é a lei 9.504/97. Professor, é uma lei de 1997. Sim, mas foi uma lei muitas e muitas vezes atualizada, modificada. Então, essa lei eleitoral é a lei 9.504. E na lei 9.504 nós temos as condutas vedadas aos agentes públicos. Essas condutas vedadas estão previstas do artigo 73 ao artigo 77, que justamente comparecimento em inauguração de obras públicas, você utilizar do seu cargo, prefeito, por exemplo, para fazer propaganda em site de pessoa jurídica da própria prefeitura, situações que não podem ser permitidas, não podem ser toleradas pela Justiça Eleitoral. Vamos falar cada uma dessas ações com mais vagar para que você possa nos entender, para que você possa efetivamente se sentir à vontade para falarmos, sair daqui dessa aula com algum conhecimento, ainda que suficiente, para que você consiga dialogar sobre essas ações do ponto de vista das ações eleitorais em espécie, especialmente as representações. Vamos lá então comigo. Primeiro, nós vamos falar de quem são os legitimados. O que é o legitimado, professor Renato? É quem pode efetivamente entrar com a ação. O eleitor pode entrar com essa ação? Não, o eleitor não pode entrar com a ação. Por que ele não pode entrar com a ação? Porque a própria lei eleitoral estabelece quem são os legitimados, as pessoas que vão estar no polo ativo da ação, pessoas que podem ingressar na Justiça Eleitoral para fazer valer seus direitos. O cidadão eleitor não está dentro das possibilidades dispostas pela própria legislação para que faça a representação eleitoral. Mas quem que pode, então, se o eleitor não pode? Quem pode são os candidatos, partido político, coligações e o próprio, evidentemente, o próprio Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público é sempre o fiscal da lei e da ordem e o Ministério Público tem sempre legitimidade para entrar com as representações eleitorais. Além de, volto a dizer, candidato, partido ou coligação. No caso de uma coligação, lembrando que agora nós só temos as coligações para cargos majoritários.
O que significa dizer que só temos coligação para cargos majoritários? Que não existe mais, a partir da eleição de 2020, não existe mais a possibilidade de coligação para cargos proporcionais. Não há mais a possibilidade dos partidos fazerem aquela verdadeira sopa de letrinhas para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Esses 3 cargos, vereador, deputado federal e deputado estadual, não podem mais ser objetos de coligações. É cada partido sozinho, cada partido competindo sozinho. Então, coligação somente em cargos majoritários. Quais são os cargos majoritários? Vamos relembrar aqui. Cargo de presidente da República, governador do estado, senador da República e prefeito municipal. São esses os cargos que gozam da possibilidade de votação na majoritária, no sistema chamado de votação majoritária. Tá bom? Vamos continuando. Agora, quem que pode receber a ação? Quem que se torna, você que é estudante do direito penal, você que é amante do direito penal, quem que é o réu dessa ação? Quem que pode receber a ação? Quem pode receber a ação é candidato, partido, coligação. Professor, são os mesmos? São quase os mesmos. O Ministério Público não vira réu nessa ação, então tiramos o Ministério Público, mas incluímos uma pessoa a mais, que é o terceiro, ainda que esse terceiro não participe diretamente das eleições, ainda que ele não seja o candidato. Ah, mas como assim? Eu nem sou candidato, vou me tornar réu numa ação eleitoral? Sim, pode ser que você seja o prefeito cometendo conduta vedada ao agente público para beneficiar o seu candidato à sucessão. Você está terminando o seu 8º ano de mandato ou está terminando o 4º ano de mandato, não vai mais se candidatar, mas está agindo para facilitar e conseguir a eleição do seu candidato. Você está querendo lançar um sucessor. Também é possível, numa situação como essa, o cidadão que fez a doação acima do limite legal. Ele é um cidadão, ele fez uma doação, mas ele fez essa doação mesmo não sendo candidato. Ele doou para um candidato. Só que se ele doou em desconformidade com aquilo que expressamente estabelece a legislação eleitoral, o que é? Não poder doar acima de 10% do patrimônio que você declarou no seu próprio imposto de renda, se torna também réu numa ação como essa. E qual que é a penalidade? Nós vamos falar da penalidade, mas uma delas é a inelegibilidade por 8 anos e o pagamento de multa, que a meu ver é uma multa bastante salgada, com certeza você vai concordar comigo em relação à penalidade aplicada. Portanto, são ações que são graves, são ações que são importantes e que merecem a nossa atenção no nosso curso de Direito Eleitoral aqui do Saber Direito. Vamos falar um pouco mais sobre essas ações? Vem comigo. Bom, e quem que é competente? Eu já falei quem que pode entrar com a ação, quem que pode receber a ação e quem que é competente para julgar essas ações. Daí a competência vai de acordo com a eleição que nós estamos a tratar. Se eu estou a tratar de uma eleição municipal, a competência é do juiz da zona eleitoral. É o juiz eleitoral que vai julgar as representações, podendo ser objeto de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, havendo recursos, faz esse caminho. Se for uma eleição para deputado federal, senador da República ou deputado estadual e governador, quem que vai julgar esses processos? É o Tribunal Regional Eleitoral dos estados ou do Distrito Federal, se eu estou a falar em deputado distrital e governador do Distrito Federal. Então, seria o Tribunal Regional Eleitoral dos estados ou o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Havendo essas possibilidades, esses casos são julgados diretamente nesses tribunais. Ah, mas professor Renato, e se nós estivermos falando de uma eleição presidencial? Então, essas ações são originalmente colocadas já na Justiça Eleitoral, na sua instância máxima, que é o Tribunal Superior Eleitoral. As ações já correm
no Tribunal Superior Eleitoral. Vai conforme a competência, conforme a natureza das eleições, do cargo que está sendo pleiteado. É um assunto interessante e vamos continuar com as nossas condutas, nas nossas representações em espécie. Então, agora nós vamos falar do objeto. Qual que é o objeto e também qual que é a natureza jurídica das representações eleitorais. E eu tenho anotado aqui para você também algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, o objeto é sempre a conduta irregular. A conduta irregular, aquilo que eu falei na aula de propaganda, que é o gol de mão. Um gol que não é permitido pela legislação, no caso, a legislação esportiva, fazendo paralelo com a justiça eleitoral, com a legislação eleitoral, aquilo que não é considerado lícito, aquilo que, portanto, é considerado ilícito, irregular, e essa conduta irregular merece ser objeto de representação eleitoral. E qual que é a natureza jurídica dessa ação? Você que é um estudioso, você que é um concurseiro, qual que é a natureza jurídica dessa ação? É uma ação civil eleitoral, portanto ela tem natureza do direito civil, embora o rito dessas ações seja um rito diferente daquele colocado no Código de Processo Civil. É um rito previsto na própria legislação eleitoral, conforme os casos que eu falarei aqui, conforme cada uma das representações. Vamos agora às representações em espécie, aquelas representações que eu falei, principalmente aquelas 5 que eu nomeei no começo da nossa aula. Vamos tratar agora com um pouco mais devagar essas ações em espécie. E vamos começar falando da representação por propaganda irregular, ou seja, aquela propaganda que não está de acordo com aquilo que a legislação eleitoral determina. A representação por propaganda irregular, ela tem em regra a sanção pecuniária. Imagine, por exemplo, um outdoor ou então a justaposição de imagens de um candidato. Tem muita gente que faz isso com comitês eleitorais. Então o sujeito vai lá e faz aquele painel gigantesco com várias placas uma ao lado da outra, gerando aquilo que ficou convencionado como efeito outdoor. Eu lembro sempre de um voto do ministro Aires Brito que disse que o outdoor é um engenho, ele usou essa expressão, é um engenho publicitário, comercial, que custa caro, muito mais do que um simples adesivo. Então, um outdoor, por ser caro, por ser algo altamente sofisticado, portanto, que merece recursos, ele está proibido na legislação eleitoral. É proibida a utilização do outdoor, aquele efeito outdoor, ou então os muros pintados, que não mais são permitidos, no caso, geram multa. A sanção é uma multa por propaganda irregular e também a ordem, devido ao poder de polícia da própria Justiça Eleitoral, para que seja retirada aquela propaganda irregular. E a Justiça Eleitoral, no caso de propaganda irregular, ela tem agido com a devida celeridade. Professor Renato, mas por que celeridade? Porque você tem pouco tempo de campanha. Se o sujeito faz um outdoor e a Justiça Eleitoral demora 20, 30 dias para retirar, acabou as eleições. Então, aí sim existe a notificação para o sujeito, por exemplo, tirar o outdoor, pagar a multa. Se não fizer, a Justiça Eleitoral vai aplicar mais multas e vai agir do poder de polícia. Então é importante que isso seja colocado para você, nosso querido estudante que está acompanhando o nosso curso de Direito Eleitoral. Vamos para mais uma situação, mais uma representação em espécie? Vamos lá agora para a captação ilícita de sufrágio. Já falei em outras aulas, mas é sempre interessante voltar a esse assunto. É um assunto que chama muita atenção. Captação ilícita de sufrágio, as pessoas conhecem por outro nome, um nome que eu tenho certeza que se você sair na rua falando, todo mundo vai saber o que é. Se você falar captação ilícita de sufrágio, talvez as pessoas que não são da área do direito eleitoral não saibam, mas se você disser compra de voto, com certeza todo mundo para quem você perguntar, as pessoas saberão exatamente o que consiste a compra de voto. Então, dispensa maiores reflexões a respeito desse assunto. A compra de voto consiste
A captação ilícita de sufrágio consiste em oferecimento de vantagem ilícita ao eleitor. Mas que tipo de vantagem, professor Renato? Qualquer vantagem. Se você oferece alguma coisa diferente de um papel, que é o santinho, com a minha foto, se eu fosse o candidato, com a foto do candidato, dizendo vote em fulano de tal, número tal, eleição para prefeito, para vereador, para deputado, qualquer que seja a nomenclatura. Tudo que é diferente disso é uma vantagem. Você está oferecendo algum tipo de material, algum tipo de equipamento, alguma coisa para o eleitor mediante a troca pelo voto. Pode ser um refrigerante, pode ser uma bala, pode ser R$50, pode ser o pagamento de uma conta de consumo, pode ser uma camiseta, um boné, dentadura. Brasil afora, não faltam exemplos a esse respeito. O ministro Gilmar Mendes sempre cita uma história de um sujeito que recebeu uma caixa d'água como forma de ter para aquele candidato o voto. Daí ele chegou até um local, ele não votou no candidato, chegou em determinado local e disse, olha, aquele candidato lá é um bobo, porque eu acabei recebendo dele e não votei. O candidato ficou sabendo disso, ficou insatisfeito, tinha sido eleito, ficou insatisfeito, pediu para que retirasse a caixa d'água que ele tinha dado mediante a troca pelo voto, e daí se descobriu toda essa configuração ilícita. E o sujeito acabou, além de ficando sem a caixa d'água, que ele tinha efetivamente dado, ficou também sem o mandato e inelegível por 8 anos. É uma história bastante caricata, mas nós utilizamos sempre essa ideia de que não se pode dar vantagens quaisquer que sejam. Brasil afora, muitas vezes também existem aquelas situações de você encontrar no comércio, logo após as eleições, notas de reais, principalmente notas de R$20, cortadas ao meio e coladas com algum tipo de adesivo, porque se dava uma metade para o sujeito e se eleito dava outra metade. Uma coisa absurda nos tempos de hoje, coisa que parece história, conversas que são falsas, mas de fato são verdadeiras, acontecem infelizmente ainda em algumas localidades no Brasil. Portanto, a compra de voto ela deve ser reprimida e basta simplesmente um voto comprado, um único voto comprado. Mas, professor, um voto só, porque você está ferindo a legitimidade, a sinceridade do voto, a sinceridade das eleições. Então, se você comprovar que comprou um único voto, pode acontecer sim, desde que as provas sejam efetivamente robustas. Guarde essa nomenclatura, sempre a Justiça Eleitoral, sempre a jurisprudência trata desse assunto como provas robustas, havendo provas robustas que houve efetivamente a compra de voto e se dá, nesse caso, além da cassação do mandato, também a inelegibilidade por 8 anos. O sujeito perde o mandato e fica inelegível por 8 anos com base naquilo que nós tratamos lá na segunda aula, que é a lei da ficha limpa, a lei complementar 135, que alterou o texto da lei complementar 64/90. Então, estamos entendidos em relação à conduta prevista no artigo 41A das eleições? Você, com certeza, nunca mais vai esquecer desse artigo do 41A. Temos algumas observações ainda, eu chamo a atenção para duas e chamo para você aqui. Primeiro, dispensa o pedido explícito de voto. Aquele pedido, olha, estou te dando essa caneta em troca do voto. Então, dispensa isso, desde que haja prova suficiente para entender que foi dado determinado benefício, determinada vantagem ilícita ao eleitor para a realização do voto, o pedido explícito ele é dispensado. Claro que é muito melhor para a configuração do ilícito, em se tratando de uma ação em espécie que nós estamos tratando, é claro que é melhor para a configuração e prova do ilícito a prova de que houve efetiva pedido de voto. Mas sem o efetivo pedido, a partir de determinadas circunstâncias, é que também se pode verificar. E a consequência é a cassação do registro de candidatura ou do diploma, se a pessoa já estiver sido eleita. Vamos continuando. Agora nós vamos falar sobre a captação
ou gasto ilícito de recursos. Outra ação. Professor, aonde que isso está previsto na legislação eleitoral, essa captação ou gasto ilícito de recursos? Está previsto no artigo 30A da Lei Eleitoral, ou seja, no artigo 30A da Lei 9.504. Artigo 30A da Lei 9.504. Um assunto famoso, não com esse nome, volto a dizer, não com o nome de captação ilícita de recursos ou emprego ilícito de recursos, mas eu tenho certeza que você conhece mais por Caixa 2. O assunto que, infelizmente, está na moda no noticiário nacional há alguns anos. Há modas que vêm e vão, mas a moda do Caixa 2 no noticiário brasileiro é muito comum, infelizmente ainda permeia a política brasileira e é prevista sanções que são graves. Essas sanções são previstas quando se fala em prática do artigo 30A. Vamos ver como é que funciona? Então, lá na captação, na gastos ilícitos de recursos de campanha, aplica-se quando há desrespeito às normas de financiamento de campanha. Quais normas são essas? Primeiro, quando você registra a sua candidatura, você vai receber um CNPJ de campanha. O que significa que você tem esse CNPJ de campanha? Você poderá abrir uma conta em banco e não só poderá, como deverá e será obrigado pela legislação eleitoral a assim fazer. De posse dessa conta de campanha, ao momento que você tem essa conta e tem um CNPJ, todos os recursos, eu digo todos, rigorosamente todos os recursos que passam pela sua campanha, devem ser empregados e passarem pela sua conta de campanha. Professor, então quer dizer que eu não posso pegar dinheiro em espécie e pagar o cabo eleitoral, pagar a gráfica, pagar quem quer que seja para minha campanha? De forma alguma. Você não pode gastar esses recursos fazendo pagamento em espécie, porque daí como é que você vai comprovar a movimentação, a origem desses recursos, de onde veio e para onde foi? E daí a legislação eleitoral, você mesmo, eleitor, pode conferir como é que o seu candidato está fazendo emprego dos recursos pelo sistema disponível online 24 horas por dia, todos os dias da semana, pela Justiça Eleitoral, que é o Divulga Cand, divulgação de candidaturas e prestação de contas eleitorais. Daí lá no Divulga Cand, você procura lá o nome do seu candidato, você vai ver o processo de registro de candidatura dele e também como é que está sendo feito a arrecadação de recursos, seja ela por fundo eleitoral, fundo partidário ou recursos provenientes de doações de pessoas físicas, e lá também você verá como é que essa pessoa está empregando os recursos em 72 horas, e é importante que se tenha essa ideia temporal, 72 horas, os recursos que entram na campanha e os recursos que saem devem ser lançados no sistema. Ou seja, quase que em tempo real, o eleitor, o Ministério Público e também todos os adversários podem verificar como que o candidato está empregando os seus recursos. Vamos continuar. Então, aí existe a representação pela prática do 30A. E daí, como é que a Justiça Eleitoral tem entendido? Depende da potencialidade. Então, aplica-se quando há desrespeito às normas de financiamento de campanha e a consequência pode ser a cassação do registro do diploma, se o sujeito já tiver sido eleito, e a aplicação da inelegibilidade por 8 anos, nos termos da já falada lei da ficha limpa, e é sempre verificada nesses casos a proporcionalidade e a razoabilidade. Você que é estudante de direito constitucional, com certeza já estudou em momentos pretéritos da sua vida o que significam o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se o recurso ele foi principalmente a Justiça Eleitoral tem adotado uma jurisprudência dizendo que se os recursos são pequenos, se eles não chegam a 10% do valor total da campanha, aplica-se a penalidade de multa.
Já se o montante empregado de forma ilícita, de forma a configurar a prática prevista no 30A, forem superiores a 10% do valor da campanha, nesse caso nós temos uma situação de emprego efetivo que merece a reprimenda com a cassação do mandato e até mesmo a aplicação da inelegibilidade por 8 anos. Então, são graves essas condutas. Se há uma coisinha, uma nota, pode ser que passe, pode ser que só leve a multa, mas se for uma conduta realmente muito grave, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade e do princípio da razoabilidade, razoável, proporcional ao cometimento do dano, à lesividade, ao quanto foi lesivo aquele ato. Se for uma coisa que não merece a cassação, a degola, a cassação do mandato da pessoa que foi eleita, ele não vai ter a cassação, vai ter somente a aplicação da multa. Mas mesmo assim, é uma situação bastante severa, merece toda a nossa atenção. E agora nós vamos falar da doação acima do limite permitido. E o que vem a ser esse limite permitido? Ao eleitor é permitido que ele faça doações ao limite de 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda. Portanto, se você está no ano de 2020, o sujeito declarou no começo do ano o exercício de 2019, declarou no seu imposto de renda. Ele pode fazer doação eleitoral ao limite de 10% do rendimento bruto. Portanto, vamos pegar um exemplo. O sujeito declarou no imposto de renda que ele recebeu no ano de 2019 R$120 mil. Ele pode fazer a doação de até R$12 mil, que seria 10% do bruto que ele recebeu. Tudo que ultrapassa essa quantia é passível de multa e até a sanção de inelegibilidade devido àquilo que eu vou mostrar para você aqui, porque ultrapassa o limite permitido de doações. E vamos ver quais são as colocações, o que nós temos de sanção aí. Vamos lá. É cabível quando há doação excessiva, nós falamos sobre isso. Não pode haver uma doação acima de 10% daquilo que fora declarado no imposto de renda. A consequência é a multa ao doador, no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso. A inelegibilidade do responsável ou dirigente, ou seja, é uma situação muito grave, dá inelegibilidade e dá uma multa de 5 a 10 vezes. Imagina que isso pode chegar a uma quantia muito significante para a pessoa, portanto é muito importante que se observe rigorosamente. Você quer fazer uma doação, primeiro de tudo, olha quanto que você apresentou à Receita Federal como rendimento bruto no exercício anterior. Se você está falando da eleição de 2020, então aquilo que você apresentou relativo ao que você ganhou ao longo de todo o exercício, de todo o calendário do ano de 2019. Vamos para outra que é importante, é a realização de condutas vedadas aos agentes públicos. Também é objeto de representação? Também é objeto de representação por conduta vedada aos agentes públicos. Aonde que eu tenho essas condutas vedadas aos agentes públicos? Professor, nós temos as condutas vedadas do artigo 73 a 77 da Lei Eleitoral. E nós vemos o que tem aí de conduta vedada. Por exemplo, do desequilíbrio do uso da máquina pública com propostas particulares. Imagine um candidato que se vale da própria prefeitura, se vale do próprio perfil nas redes sociais da prefeitura, do próprio site para fazer promoção pessoal. Isso é uma conduta vedada. Do candidato que vai inaugurar durante o período de campanha obras, alguma coisa, o sujeito vai lá inaugurar uma escola, por exemplo, também é uma conduta vedada aos agentes públicos. Então, as consequências desse caso é a suspensão imediata da conduta. Se está sendo feito, você pede para retirar, por exemplo, se for um site, pede para retirar a Justiça Eleitoral da ordem para que se retire, multa, em alguns casos, cassação do registro ou do diploma. Por que eu falo registro ou diploma?
Registro se ele não tiver ainda sido eleito e diplomado. Se o sujeito já foi eleito e já foi diplomado, esse diploma é cassado pela Justiça Eleitoral. Exclusão do recebimento por parte da cota do partido político beneficiado, cota do fundo partidário, e, eventualmente, até a sanção de improbidade administrativa, quando você pega esses efeitos, por exemplo, a utilização do site da prefeitura, de coisas relativas à própria prefeitura, e daí pode ser objeto de uma ação na esfera civil, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para reparação de danos. Não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, mas pode também ter esse tipo de sanção quando você está a tratar de uma conduta vedada aos agentes públicos. E assim, nós temos agora que falar dos prazos. Ah, professor, mas prazo é muito chato, falar de prazos. Eu tenho que passar para vocês também alguns prazos. Nós falamos aqui em espécie o que fala cada uma das representações, falamos também que essas representações têm previsão lá na lei eleitoral, na lei complementar 64/90, no artigo 22, que trata do rito da maior parte das representações, e daí nós temos que falar também de alguns prazos que são muito importantes. Por exemplo, a captação e lista de sufrágio ou a realização de condutas vedadas aos agentes públicos. Duas possibilidades que nós falamos aqui. Tome nota, é muito importante para você. Você coloca da data do requerimento do registro até a diplomação. Então, do momento do registro de candidatura até a diplomação é que se pode proceder ao prazo de captação e lista de sufrágio e a realização de conduta vedada aos agentes públicos. São essas duas ações. Agora, no caso da captação de gastos e lista de recursos de campanha, a captação e lista de recursos, ou seja, a conduta prevista no artigo 30A. Nesse caso, houve uma alteração por meio da emenda constitucional, essa emenda constitucional que nós tivemos para o adiamento das eleições, emenda constitucional 107 de 2020. E agora o prazo é dia 1º de março de 2021. Portanto, até o dia 1º de março de 2021 é possível, ao analisar a prestação de contas dos candidatos eleitos, é possível, e também dos candidatos não eleitos, é possível que se faça a representação por captação e lista de recursos ou aquilo que é previsto no artigo 30A, especialmente aquilo que é chamado popularmente de Caixa 2. Agora, a representação e os prazos por doação eleitoral acima do limite permitido. Da contestação da doação excessiva, a partir do registro dos comitês financeiros, até 31 de dezembro do primeiro ano após as eleições. E a representação por propaganda irregular, ela não tem a previsão exata de termo inicial e termo final. Mas evidentemente que a propaganda só interessa ao período das eleições. E agora que nós falamos sobre as representações, pontuamos essas 5 representações, vamos para o nosso quiz, para ver se você efetivamente entendeu tudo aquilo que foi colocado e testar os seus conhecimentos. Qual das condutas abaixo não caracteriza captação e lista de sufrágio? Lembre lá que a captação e lista de sufrágio, ela é a conduta prevista no artigo 41A da Lei das Eleições, 41A da Lei 9.504. Vamos lá. Alternativa A, doação de cestas básicas. Alternativa B, entrega de brindes. Alternativa C, elaboração de camisetas para membros de campanha. Alternativa D, doação de camisetas. Qual que é a resposta certa? Vemos que a resposta certa é a alternativa C, elaboração de camisetas para membros de campanha. E por que é importante que você tenha em mente essa questão? Porque, em se tratando de membros de campanha, na verdade essas pessoas nada mais são do que funcionários da campanha.
E aquelas camisetas confeccionadas, conforme previsto nessa questão, elas são nada mais do que um uniforme para a campanha, algo que o candidato ofereceu aos seus colaboradores para que esses andassem com ele ou fossem aos locais que são interessantes para a campanha para pedir voto. Ao final da campanha, essas pessoas devem devolver para que não seja configurado o brinde. Então, eu tenho recomendado a todos, escrito em vários artigos, até no meu próprio livro, que as pessoas façam um contrato dizendo que aquela pessoa está recebendo um uniforme, que ela se compromete com a guarda daquele uniforme e ao final da campanha ela devolva o uniforme para que não seja configurado como brinde. Não é uma vantagem, não é uma camiseta que é dada aleatoriamente para eleitores, para simpatizantes, mas simplesmente para as pessoas que efetivamente trabalham na campanha, que têm contratação com o candidato, partido ou coligação. Vamos aproveitar essa questão para ver se você realmente ficou por dentro de tudo que foi colocado. O que não pode nesse caso? Não pode as doações de cestas básicas. Cesta básica é alimento. Alimento é uma vantagem indevida ao eleitor. Então, compra de voto, não pode dar uma cesta básica. Entrega de brindes, qualquer que seja o brinde, uma caneta, uma lapiseira, às vezes se dava no passado lixas, caça-níqueis, qualquer coisa que é dado como brinde, não pode mais na legislação. A C é a correta elaboração de camisetas para membros de campanha, nós já falamos sobre isso. E a letra D, doação de camisetas, doação aleatória de camisetas, considerada, então, uma conduta prevista como captação e lista de sufrágio, conduta prevista no artigo 41A da Lei Eleitoral. E assim, eu sei que é muita informação, mas resumidamente vamos falar aquilo que tratamos na aula de hoje, a nossa que é a quarta aula desse curso de Direito Eleitoral. Falamos na primeira aula de organização da justiça, falamos de como é que funciona a justiça eleitoral, questão das urnas eletrônicas, essa polêmica toda envolvendo as urnas. Falamos também sobre as funções da justiça eleitoral. Daí, na segunda aula, falamos da condição de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade, tanto aquilo previsto no artigo 14 da Constituição Federal, assim como as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. E também falamos na aula 3 sobre campanha, as diversas formas de campanha, especialmente falando sobre impulsionamento, propaganda paga nas redes sociais, as modalidades que nós temos de propaganda hoje em dia, especialmente essa grande novidade que é a utilização das redes sociais para a propaganda eleitoral. E na aula 4, nós falamos, na aula de hoje, das representações eleitorais, levando o assunto para a espécie. Falamos das representações eleitorais, especialmente 5 representações eleitorais, que são por propaganda irregular. Que tipo de propaganda, professor Renato? Todo tipo de propaganda. Aquela propaganda que tende a ser irregular, seja na TV, o sujeito vai lá e acaba atacando o outro na TV, nós temos que fazer a representação por propaganda irregular. Uma propaganda irregular feita nas redes sociais por uma pessoa, por exemplo, um eleitor não pode fazer impulsionamento. Então, o sujeito faz uma propaganda irregular, também é sujeito a uma representação por propaganda irregular, sujeito a multa, e tem gerado muita multa porque somente partido, coligação ou candidato pode impulsionar nas redes sociais. Esse foi o tema da nossa aula 3. Também é objeto de representação por propaganda irregular um outdoor. Nós vimos, infelizmente, ainda no Brasil, muita a utilização de outdoor ou a justaposição de imagens. Você tem uma imagem dentro da legislação, até 4 metros quadrados, daí o sujeito vai lá no comitê e faz 4 metros quadrados, um ao lado do outro, gerando aquele grande efeito outdoor. Esse é um caso clássico, é um caso já muito trabalhado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de irregularidade, propaganda irregular. E daí merece
a repressão da Justiça Eleitoral, porque é a utilização por propaganda irregular. Trabalhamos também essa questão. Falamos na aula de hoje também de doação eleitoral acima do limite. O sujeito tem que fazer a doação eleitoral acima do limite. E daí eu faço um pequeno adendo aqui para que você também verifique uma situação que é muito importante e que as pessoas confundem muito. Eu estou falando de doação eleitoral acima do limite do eleitor. E o candidato? O candidato ele pode doar até quanto? A partir das eleições de 2020, o candidato pode doar até 10% previsto para a sua campanha. O que eu estou a dizer? Que não é 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda, mas sim 10% daquilo previsto para a campanha. Então ele entra no site da Justiça Eleitoral, lá há uma tabela e ele verifica no seu município quanto que é possível para fazer o gasto, por exemplo, numa eleição municipal para prefeito e vereador. Daí ele sabe quanto que ele pode, de limite, fazer a doação, ele enquanto candidato. E o eleitor? O eleitor vale a regra dos 10% que ele apresentou no imposto de renda, 10% daquilo que ele apresentou enquanto rendimento bruto. Se passar disso, a penalidade vai de multa de 5 a 10 vezes o valor, uma representação eleitoral bastante salgada, se você imaginar que essas doações podem ser elevadas. Então, multiplicar por 10 aquilo que excede pode ser realmente um valor bastante exorbitante. Também falamos de duas condutas, e essas condutas são fundamentais: a conduta da compra de voto, captação ilícita do sufrágio, aquele que eu já tenho certeza nesse momento da aula, você já decorou, que é o artigo 41A da Lei Eleitoral, Lei 9.504 de 97. Artigo 41A foi introduzido na legislação por meio de reforma, depois de 1997, para que as pessoas deixassem essa prática chamada de compra de voto, oferecer vantagem devida. Essa vantagem devida não necessariamente é somente um brinde, pode ser o oferecimento de uma vantagem como um cargo público. Eu dou sempre esse exemplo, chega lá e fala, olha, se você votar em mim, se você conseguir tantos votos, a sua filha vai ser contratada pela administração pública, porque eu vou ser candidato a prefeito, sou candidato a prefeito, vencerei as eleições e daí eu coloco a sua filha como assessora. É uma vantagem ilícita, é uma vantagem que não pode ser observada. E daí eu deixei bem claro que basta, havendo prova robusta, havendo prova que é incontestável, basta um único voto comprado para que se haja a anulação das eleições, a cassação do mandato e a punição por 8 anos de inelegibilidade. Mas, professor, um voto só faz diferença? Não é a potencialidade se atrapalha ou não o resultado das eleições, mas é a repressão a essa conduta que é tão reprovável, que é a conduta de comprar o voto. Quando se compra o voto, a pessoa está fazendo uma atividade que não se pode ser tolerada. Ele está quebrando todas as regras do jogo, ele está comprando aquilo que não tem preço. E se voto não tem preço, mas tem consequência, ele deve ser realmente punido por isso. E, por último, nós falamos da captação ilícita de recursos. Captação ilícita de recursos, aquilo que está previsto no artigo 30A e que você bem conhece como Caixa 2. Havendo Caixa 2, havendo recursos que transitam fora da conta oficial de campanha, são recursos que não existem na realidade, são recursos que não existem na formalidade, melhor assim dizendo. E não havendo esses recursos na formalidade, há também a repressão. Daí há que se observar dois princípios, o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Você que é estudante de direito constitucional conhece bem esses dois princípios para que a lesão e a reprimenda a essa lesão se dê na proporcionalidade devida. Doutrinariamente e também na jurisprudência da Justiça Eleitoral, geralmente se aufere se esses valores excedem ou não 10% do total do montante relativo à própria campanha. Então, pode-se ter a penalidade de multa e também, eventualmente, a penalidade da cassação do mandato e também a inelegibilidade por 8 anos. Assim, nós trabalhamos as representações
E na próxima aula falaremos de outro assunto que também é muito interessante. Professor, que assunto é esse para a gente encerrar o nosso curso aqui no Saber Direito? Importante nós falarmos de um assunto que é fundamental, que são as ações eleitorais, como abuso de poder econômico, abuso de poder político e as demais ações relativas à representação, à ação de impugnação de mandato eletivo e o recurso contra a expedição de diploma. Essas 4 ações nós vamos falar com mais vagar na 5ª e última aula do nosso curso. Eu agradeço a você que está conosco até agora, espero que você assista também a nossa 5ª aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.